Como vai, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo abençoado para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho de missões. E hoje eu quero fazer um vídeo dando algumas explicações, respondendo algumas perguntas. E vamos ao nosso primeiro ponto, que é sobre o canal. Nosso canal, quero informar vocês que nós estamos indo ao Paraguai. Vai ficar um pouco difícil da gente poder fazer as edições, eu vou pedir aí a compreensão de vocês, vocês amados que estão sempre vendo nossos vídeos, os nossos vlogs. Provavelmente nós vamos ter que ficar uns 2 meses por lá, eu vou ao Paraguai, eu vou ter que ir ao Brasil também. Mas nós vamos estar gravando, tá? Lá no Paraguai, nós vamos estar fazendo filmagens lá. E se Deus quiser, segundo a vontade do nosso Deus, a gente retorna aqui à Bolívia e nós vamos fazer sim algumas imagens, vamos fazer uns vlogs bem interessantes mostrando lá o Paraguai. Amém? Bom, eu vou entrar agora num algo que eu prometi a vocês. Eu quero falar sobre o chamado, nosso chamado, como Deus moveu. Eu quero detalhar um pouquinho aqui, contar um pouco como foi a nossa história. Hoje de manhã, tá, irmão Davi Quispe ali de São Paulo, a gente estava conversando, eu mandei uns áudios para ele. E ele fez essa pergunta, quando é que eu fiquei sabendo do meu chamado para missões? E eu quero contar um pouco a minha história. Quem sabe, contando a minha história, você vai ver um pouco, que você pode se identificar com alguns pontos. Em primeira instância, eu quero dizer que na obra de Deus, de uma forma geral, não é como uma profissão. É isso que eu entendo, tá? Deus é um ser, ele não é um ser impessoal, ele é um ser pessoal. E quando eu nasci, quando eu fui gerado lá no ventre, e eu acredito nisso até antes mesmo de ter gerado, Deus, ele sabendo do começo, o fim, ele sendo alfa e ômega, ele já tinha um propósito. Nesse momento que eu estou gravando, Deus já tinha um propósito, antes mesmo da criação do mundo. Eu entendo Deus assim, tá? Essa é a minha forma de entender Deus. Então, quando Deus estava lá na criação, formando os céus e a terra, ele não pediu opinião para ninguém. E quando ele fez o começo e o fim, ele não pediu opinião para ninguém. Então eu tenho que me sintonizar com o plano de Deus e não Deus sintonizar com o meu. Então isso tudo, essa mentalidade faz a diferença. Então nessa mentalidade, nesse pensamento, a gente tem que compreender que Deus tem um plano para nós. No plano de Deus, na timeline de Deus, Deus tem um espaço para nós, um plano para nós. E toda a nossa riqueza, o que nós podemos aprender e crescer nessa vida e aproveitar dessa vida é quando o homem realmente ele passa a viver, é quando ele olha para essa timeline de Deus, ele compreende o seu papel nesse grande plano de Deus, né? Eu estou falando timeline aqui porque quando a gente faz edição de vídeo, a gente coloca, né, os vídeos na timeline, vai encaixando tudinho aí. Quem sabe de edição sabe disso aí. Mas é isso aí, você tem que entender isso. E Deus começou a falar comigo bastante sobre o propósito dele. Eu nasci num lar evangélico, meu pai pastor, meus avós, e meu ambiente foi um ambiente de pessoas evangélicas, pessoas que falavam de missões. E eu cresci nesse ambiente, eu dou graças a Deus por isso. Mas isso não quer dizer que esse ambiente me fez um missionário. Na realidade, eu não queria ser pastor, eu não queria ser missionário. Eu procurei enxergar na vida, no meu crescimento, na adolescência, só os pontos negativos. E eu queria ser tudo no mundo, menos um obreiro, menos um pastor, menos um missionário. Eu não queria ser nada disso. Eu não queria receber oferta de ninguém. Eu não queria pagar meu aluguel porque alguém mandava um dinheiro para mim. Eu queria ganhar o meu dinheiro e ter o dinheiro para pagar meu aluguel, pagar minha luz, pagar minha água. E eu queria viver a vida assim, independente de tudo. Mas eu louvo a Deus porque Deus semeou no meu coração, com o passar do tempo, o desejo de fazer a obra. Eu não queria ser pastor, mas eu queria trabalhar na obra. Eu queria ser missionário, mas eu queria trabalhar na obra. Eu não me via longe da obra. Eu queria estar pregando, eu queria estar ensinando, eu queria estar orando. Então eu criei meu plano, eu fiz um plano de vida. Eu falei, olha, eu vou buscar uma carreira. E eu olhei para frente, eu como qualquer adolescente, né? Você olha assim para frente e você fala, é isso que eu quero para minha vida. E eu queria ser militar. Então foi quando o tempo de eu sair da escola, eu entrei no quartel. E o meu primeiro ano no quartel como recruta, né? Então a gente teve a oportunidade de fazer um curso de cabo, surgiu a oportunidade, né, dentro da minha QM, da minha qualificação militar.
Eu fiz o curso, tirei uma boa nota e, bom, tava lá. No outro ano, meu comandante chegou e falou assim: Peniel, próximo ano você vai ser promovido. Você vai ficar aqui, tá? E eu tava trabalhando numa sessão e tava dando tudo certo. Tava um negócio, tava muito legal, dentro dos planos que eu tinha pensado, e eu tava correndo atrás daquilo dali. E eu orava por aquilo ali, eu orava pelo meu comandante, eu orava pelo meu pelotão, meu esquadrão, né? E foi minha vida ali. E esse era o meu plano. Outra coisa que eu queria fazer, eu falava, quando eu sair cabo, eu vou fazer faculdade, vou ter já mais um dinheiro. No próximo ano eu vou sair cabo, eu vou fazer faculdade ou de administração ou de contabilidade. E tinha um amigo meu que a gente deu uma pesquisada, existia um concurso que até 32 anos a gente podia fazer esse concurso. A gente, sendo militar, a gente formado, contabilidade, administração, e tinha outras vagas, a gente poderia fazer para oficialato. E esse oficialato, esse curso era de carreira. E a gente se empolgou com aquilo. E eu entrei nos cursinhos para continuar estudando, e meu alvo era esse: eu vou sair cabo e eu vou fazer a faculdade, depois da faculdade eu faço esse concurso e vou sair oficial, e o meu alvo eu vou ser militar e eu vou viver aqui, vou ter meu salário, e com esse salário eu vou poder me manter e eu vou fazer a obra de Deus. Pronto, estava muito bonito o meu plano. Esse era o plano que eu tinha para a minha vida. Mas esse não foi o plano de Deus para a minha vida. Então, um dia eu estava tirando serviço, eu lembro que eu estava no setor leste. Eu estava tirando serviço, eram as 4 horas da manhã, o Senhor começou a falar comigo. Deus falou comigo: olha, eu não quero isso para você. Eu não quero você aqui dentro. E eu ali, fardado, com um fuzil cruzado, tirando serviço, soldado, 4 horas da manhã, segunda hora, segundona, como diz o pessoal do quartel, né? Eu comecei a chorar na presença de Deus. E eu falei: Senhor, e o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou aqui, esse é o meu plano, está dando tudo certo. E o Senhor falou: você vai sair daqui e você vai trabalhar na minha obra. E ali naquele dia eu falei ao Senhor também: Deus, e quem que vai me manter? Porque o meu objetivo é não ser militar pelo meu ego, mas eu quero um salário, eu quero pagar meu aluguel, eu quero ter uma família. E naquele dia o Senhor falou para mim assim: eu vou ser o teu mantenedor, eu serei o teu mantenedor. E amado, a partir daquele dia o quartel perdeu a graça para mim, aquela vida de militar acabou. Eu só tive um foco: chegar no final do ano e dizer não ao quartel. O meu comandante, ele já estava contando comigo, né, na sessão de comando, ali no almoxarifado do nosso esquadrão. Ele já falou: você vai trabalhar aqui, já tem a viatura para você, a minha QM era de atirador de VBR, papai começou a falar um monte de coisa. E eu cheguei para ele, final do ano, eu falei: sargento, eu vou sair. E o sargento ficou muito bravo comigo, era um subtenente, ele ficou bastante bravo comigo, mandou ir para casa: vai para casa, vai falar com teu pai, conversa com teu pai, porque você é um moleque. Ele falou: você é um moleque, você não está sabendo o que você está fazendo na sua vida, vai para casa. E eu fiz isso, eu fui para casa, né, e 3 dias depois eu voltei e eu falei para ele que eu queria sair. E foi isso que aconteceu. Eu saí na primeira turma, eu comecei a minha vida já fora. Todo aquele plano que eu tinha acabou, de sair cabo, que estava certo, já tinha acabado tudo. E foi quando aquilo ficou para trás. E eu comecei a trabalhar na obra, me dedicar à obra de Deus, a evangelizar e a fazer o pouco que eu sabia fazer. Eu comecei a fazer e comecei a me dedicar à obra de Deus. Mas, queridos, eu tinha aquela questão, aquela velha questão. Eu ficava pensando: quem é que vai pagar minhas contas? Quem é que vai pagar meu aluguel? Eu vou ter que casar, um dia eu vou ter que casar, e agora? E quem vai comprar a fralda do meu filho? A lata de leite ninho? Todas as coisas. Eu falei: será que Deus vai mandar cada mês um anjo na minha porta, trazer uma maleta? Porque Deus falou que vai ser meu mantenedor. Mas e agora? Como é que vai ser esse negócio? E naquele meio tempo, surgiu uma oportunidade de a gente trabalhar com... Eu tinha um computador e eu comecei a fazer cartão, esses cartões, né, de pessoal. A clientela começou a crescer bastante. Acabou que eu já fiquei sem tempo. Eu tinha saído do quartel para trabalhar na obra, mas agora, por causa do dinheiro, eu novamente entro nesse negócio. Naquele meio tempo,
eu fiquei sem tempo para nada. Então eu lembro que um dia eu tive muita vontade de ler a Bíblia, mas eu não tinha tempo. Eu estava trabalhando até 2, 3 horas da manhã, eu tive que ficar trabalhando até 3 horas da manhã. E um dia eu lembro que eu saí do meu quarto, parei de trabalhar, meio que querendo descansar, saí do meu quarto. Eu falei, Senhor, eu queria ter tempo para ler minha Bíblia, eu quero ler minha Bíblia. Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar e entregar os cartões. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, coloca a tua mão naquele computador lá que está ali dentro. Coloca a tua mão lá, faz alguma coisa, porque eu quero ler minha Bíblia. E eu volto para dentro do meu quarto. Quando eu olho meu computador está travado. Simplesmente queimou o HD do computador. Então, como queimou o HD, eu liguei para os meus clientes, falei que não ia entregar mais material para ninguém. E eu tirei tempo, enquanto mandei comprar outro HD, e chegava, instalava todos os programas e tudo demais, eu mandei para um rapaz que mexia nisso aí. Enquanto isso, eu fui tirar tempo para orar e para ler a Bíblia. E novamente eu voltei a trabalhar. E quando eu estava trabalhando novamente, o que aconteceu foi que, de novo, e o Senhor, eu saí no quintal novamente lá da casa e estava andando e o Senhor fala ao meu coração, olha, eu não te tirei do quartel para você ficar trancado dentro da sua casa fazendo cartão. E naquele momento eu orei ao Senhor, falei, Senhor, então se é da tua vontade, coloca a tua mão de novo nesse computador. Essa foi a oração bem simples que eu fiz. E eu entro dentro do meu quarto. E quando eu entro, olho meu computador, novamente ele está travado. Bom, amados, aquilo ali não precisou mais a terceira vez. Eu mandei ajeitar o computador, passei toda a minha clientela para os meus irmãos. E foi quando eu decidi ali realmente confiar no Senhor. Eu não sabia o que ia fazer da vida, mas eu ia fazer a obra de Deus e não sei o que Deus ia fazer comigo. Comecei a evangelizar, fazendo trabalho, outro, atender para um lado, para o outro e ir para o presídio. E nesse meio tempo, uma igreja entrou em contato com meu pai, dizendo que queria apoiar um obreiro. O meu pai me apresenta a mim e foi aí que a gente começou a receber um recurso de uma igreja. Eu vou dizer para você, concluindo aqui, resumindo melhor, nunca Deus sempre levantou pessoas para nos ajudar até hoje. E na área secular, eu lembro que isso foi mais ou menos 99, foi a última vez que eu trabalhei na área secular. Eu sei que Deus não trabalha com todo mundo assim, mas foi como Deus trabalhou comigo. Mas nunca me faltou nada, nós casamos, eu casei com minha esposa, né? Nós estamos aqui na obra missionária e fazendo a obra do Senhor até hoje. Tá? Então, esse foi mais ou menos o processo dos primeiros passos, de uma obra, de uma progressão. Mas uma coisa bastante importante que eu quero deixar aqui nesse vídeo é o seguinte: tudo começa no desejo de você fazer a obra do Senhor. Tudo começa nesse ponto, nesse desejo de você fazer a obra de Deus. Se você não tem olhos, se o teu coração não está para a obra, se você não se interessa, se as coisas do mundo elas brilham mais para você do que as coisas de Deus, simplesmente, olha, é um privilégio. Trabalhar na obra é um privilégio. Tudo que você faz na vida, ela é passageiro. Tudo que você faz, todo o trabalho que você faz é passageiro. Você presta um serviço aqui, você recebe um dinheiro, você gasta, tudo que você faz termina. Mas a obra de Deus você leva para a eternidade. Então, para quem trabalha constantemente na obra, é um privilégio. Agora, para que você possa trabalhar na obra, fazer algo nessa obra eterna, você tem que desejar, você tem que ver valor nisso, você tem que amar isso aí, né? E por mais que você não vê, como era o meu caso, eu não vi de onde Deus ia agir, mas eu queria aquilo ali era o que eu queria, e eu estava buscando os meus meios humanos de chegar ali, mas era aquilo ali que eu queria. Agora, o ponto de partida inicial está no seguinte: não adianta você ficar pensando, eu tenho uma chamada para ir lá para a Ásia, eu tenho uma chamada para ir para a África, e você na sua igreja local você não faz nada, tá? Então o ponto inicial você quer trabalhar na obra, você tem uma chamada, olha, eu nunca pensei em trabalhar aqui na Bolívia. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar na obra, eu era muito empolgado com a África. Hoje eu não sei se Deus vai me levar para a África, eu não tenho muito assim ideia da África. Mas eu estou aqui na Bolívia. Mas eu tinha isso no coração. Mas o ponto inicial é o seguinte: a igreja local, ela é um berço
da formação de obreiros, da formação de missionários. Então, eu pergunto para você, qual é a necessidade que está diante do seu nariz, como a gente fala, né? Desculpe aqui a expressão, mas qual é a necessidade imediata? O que estão necessitando de você? Está precisando de gente evangelizando lá na praça? Aí você fica em casa, sentado na rede domingo, um dia eu vou ser missionário, vendo vídeo de YouTube de missionário lá da África. Não, filho, se você quer ser um dia missionário, você tem que olhar a necessidade imediata. Estão precisando de gente lá na praça, está precisando de gente de um lado para o outro. Ó, o avião, deixa o avião passar. O avião passou, foi até sombra aqui. Então a necessidade imediata é o teu primeiro passo de formação, daquilo que Deus ter para a sua vida. Então, se você quer ser missionário, se você quer fazer a obra de Deus, olhe para a necessidade imediata. Para mim, um tempo, a necessidade imediata foi limpar a igreja. Depois Deus me levou a fazer o trabalho de presídio. Cheguei no presídio e não tinha ninguém fazendo trabalho no presídio. E Deus tocou meu coração para eu poder assumir aquele trabalho. Depois Deus me mostrou o trabalho de rádio, depois Deus me mostrou um culto na praça, e depois Deus foi mostrando o trabalho e eu fui fazendo aquelas atividades. E hoje eu vejo que cada atividade para mim foi um aprendizado. Deus foi me dando crescimento. Porque você, para poder estar numa determinada posição, você tem que ter um crescimento, tudo na vida. Imagina se eu estivesse aqui, sem ter conhecimento de nada, sem saber me relacionar com outros pastores, sem saber fazer trabalho de nada, ficaria bastante difícil. Então, para tudo, Deus dá uma preparação para colocar você no lugar certo do propósito dele. Amém, meu amado? Então, essa é a palavra que eu tenho para dar para vocês. Eu sei que tem muita gente que vê o nosso canal, tem aquele desejo de fazer missões. Então, a missão ela começa na igreja local. O serviço missionário, ele não começa quando você vai para o campo. O serviço missionário, ele começa aí, na sua igreja local. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Bom, terminando aqui nosso vídeo, tomando o nosso tereré. Eu tô tomando tereré, você tá pensando o quê? Tô aqui filmando, tomando meu tereré. Amém? Tá muito quente. Pessoal, Deus abençoe, tá? Quem sabe no outro vídeo, vou fazer um outro vídeo falando como Deus nos trouxe aqui para Bolívia. Eu vou fazer isso aí, tá bom? Você espere no nosso próximo vlog, nós vamos fazer, tá? Espero vocês aí, compartilhem nossos vídeos e é uma bênção estar com vocês. Um grande abraço, Deus abençoe.